bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais. A gente traz informações do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás, mostrando as nossas reportagens, abrindo os espaços para que você conheça o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores. Hoje no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar sobre o IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Vamos mostrar também como você pode contribuir com crianças, adolescentes e idosos, doando recursos para abater no imposto de renda. Ainda temos o que aconteceu na primeira Câmara, no Pleno, na segunda Câmara e reportagens também. O programa TCM Notícias está começando agora. Olha o nosso primeiro assunto no programa TCM Notícias. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás enviou às prefeituras e câmaras municipais um formulário para que seja respondido com dados de 2024 nas áreas de educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia da informação. Trata-se do IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal. O conselheiro Sérgio Cardoso é o coordenador e fala sobre este tema aqui no nosso programa TCM Notícias. Veja. Primeiro eu gostaria de fazer um convite a todos os gestores, os senhores prefeitos, secretários, presidente de câmaras, enfim, os gestores em geral. O Índice de Efetividade de Gestão Municipal, IEGM, é um instrumento de avaliação pelos tribunais de contas para mensurar, para avaliar a gestão pública municipal. É muito importante em diversas áreas como a educação, principalmente na área de educação, saúde, planejamento, fiscalização, meio ambiente, governança e segurança. Isso é muito importante porque é o seguinte, nós vamos saber como está o planejamento, como está as prefeituras, como está a gestão municipal. Esse trabalho é através de um formulário que as prefeituras vão responder. Bom, a partir de hoje já está sendo distribuído esses questionários a todas as prefeituras, hoje dia 1º, né? Hoje é 1º de abril, né? Não é o dia da mentira, não. No dia 1º de abril e até o dia 9. Então, os prefeitos terão, os gestores em geral, prefeitos, secretários, presidente de câmara, terão até o dia 9 de maio, a partir de hoje é o dia 9 de maio, para responder esses questionários sobre educação, saúde, planejamento, fiscalização, para ter uma gestão mais transparente, mais bacana, né? Hoje o mundo mudou e esses municípios, os municípios goianos estão cada vez mais fortes, né? Mais transparência, né? E o tribunal vai acompanhar todo esse trabalho aí para auxiliar os gestores para que eles sejam cada vez melhores? Sim, o tribunal está aberto, portas abertas, sempre para dúvidas de qualquer prefeito, somente agora que entrou novos prefeitos, novos presidentes de câmara, para auxiliar. Eu digo a vocês, senhores prefeitos, responda, porque se o não responder essas questões pode trazer um transtorno de uma multa aos senhores gestores. Não é bom. É ruim para o município, porque o IEGM vai representar grande passo na modernização, né? Na modernização do controle externo e no incentivo da gestão eficiente do Estado de Goiás, como excelentes resultados que beneficiam diretamente a população. Olha, é importante que você, prefeito, vereador, presidente de Câmara, os gestores municipais respondam a este questionário sobre todas essas áreas que nós já falamos. A partir daí, o tribunal avalia o trabalho das prefeituras e câmaras municipais, aquelas ações boas serão passadas para outras prefeituras também. E no final do ano, né, terá a premiação para todas as prefeituras que fizeram um bom trabalho. É fundamental para atender cada vez mais a sociedade. Olha, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás concluiu o módulo 2, área contábil da turma 10 do curso de formação de controle interno das prefeituras e câmaras municipais. O curso, com carga total de 15 horas, foi ministrado pelo professor Sérgio Tiago D'Alessio, auditor de controle externo do TCM. Participaram 64 alunos. Veja agora o que aconteceu na primeira Câmara.
primeira Câmara julgou 102 processos da pauta número 39 na sessão desta terça-feira, 1º de abril. Participaram os conselheiros Daniel Goulart, Francisco Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo, o procurador do MPC, José Américo da Costa Júnior, a tradutora Vanúzia Oliveira e a secretária de plenário Lorena Simão. Foram julgados e aprovados balancetes, aposentadorias, revisões, leis e uma admissão. A sessão foi transmitida ao vivo e já pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Olha, a primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, participou de videoconferência coordenada pelo conselheiro Daniel Goulart sobre o Pacto pela Primeira Infância. A reunião teve a presença também do presidente do TCM, vice-presidente da Atricom, conselheiro Joaquim de Castro, além de outras autoridades. Veja na reportagem. Mais de 300 pessoas participaram de uma reunião remota sobre a primeira infância, promovida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. O encontro foi conduzido pelo vice-presidente do TCM de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, que também é coordenador do Pacto pela Primeira Infância no órgão. A abertura contou com a exibição de um vídeo institucional do TCM sobre a importância da primeira infância. Nós temos trabalhado muito no sentido de incentivar a criação dos comitês municipais, o início da discussão do Plano Municipal da Primeira Infância e agora o PPA, o PPA 26 e 29, que é a grande oportunidade de inserirmos nesse planejamento estratégico de 4 anos as ações, os programas de interesse das crianças. O evento reuniu como convidada especial a primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, o presidente do TCM de Goiás, Joaquim de Castro, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, o presidente da União dos Vereadores de Goiás, Francisco Carlos de Carvalho, o Chiquinho, o presidente da Federação Goiana de Municípios, Haroldo Naves, e o vereador de Goiânia, Igor Franco, que é líder do prefeito Sandro Mabel na Câmara Municipal e presidente da Frente Parlamentar do Pacto pela Primeira Infância. Fazendo com que possa chegar as políticas públicas para a primeira infância, colocando a primeira infância como é o lema, lugar da primeira infância no orçamento. Então, estimulando e orientando os municípios para que eles possam disponibilizar recursos e meios para que a primeira infância possa ser cada vez mais valorizada. Da importância de os municípios, dos gestores municipais se atentarem para essas temáticas, desenvolvendo políticas públicas eficientes voltadas à primeira infância. E esse ano, que é um ano de elaboração de PPA, que vai guiar a vida orçamentária e financeira dos municípios pelos próximos 4 anos, é absolutamente necessário que sejam incluídas no PPA as políticas públicas e as ações voltadas à primeira infância. Durante a reunião, a primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, destacou a necessidade de proteção integral às crianças, abordando temas como assistência social, saúde, educação, infraestrutura e geração de renda. Ela também enfatizou a criação dos comitês municipais da primeira infância, dos planos municipais e a inclusão da pauta no plano plurianual. Quando foi instituído o Pacto Nacional pela Primeira Infância, que representa, sem dúvida nenhuma, essa união de esforços de todos os poderes instituídos em prol das crianças de 0 a 6 anos aqui no nosso querido estado de Goiás. E hoje, aqui, em especial, eu fiz questão absoluta de participar desse evento que é promovido pelo TCM. Porque nós sabemos, todos nós que estamos aqui, sabemos da importância do engajamento
e a atuação dos municípios nesse tema tão importante. Com um público-alvo composto por prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, secretários municipais e conselheiros tutelares, o encontro teve como principal objetivo fortalecer iniciativas e políticas públicas voltadas ao bem-estar e ao desenvolvimento das crianças em todo o estado. Olha, você fica agora com a votação do Pleno. Na sessão desta quarta-feira, 2 de abril, o Pleno julgou 76 processos da pauta número 40. Participaram da sessão o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco Ramos, Valcenor Braz, Sérgio Cardoso e Humberto Aidar. Os conselheiros substitutos, Laércio Guedes do Amaral e Pedro Bastos. O procurador-geral do MPC, Henrique Pandim, e a secretária de plenário, Lorena Simão. Os conselheiros substitutos Flávio Luna e Maurício Azevedo participaram remotamente. O Pleno analisou denúncias, recursos, prestações de contas e pedidos de revisão. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e já pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Olha, os controladores internos das prefeituras e câmaras municipais participaram de treinamento do Programa Nacional da Transparência Pública. De forma obrigatória, eles precisam realizar uma autoavaliação dos portais de notícias de suas localidades. Quem falou do assunto foi a secretária de Controle Externo de Informações Estratégicas e Inovações do TCM, Mariana de Carvalho Amâncio. Veja. O Programa Nacional de Transparência Pública é um programa realizado por todos os tribunais de contas de todo o Brasil. E ele promove a transparência e valida a transparência dos entes públicos. E ele valida por meio de uma metodologia padronizada. E hoje eu acho que é até dispensável a gente falar da importância da transparência, de tanto que é um assunto em voga, de tanto que a gente já sabe a relevância da transparência, é uma ordem constitucional e legal, um dever, né? Mas eu acho importante a gente falar que é um momento de oportunidade, porque a gente está no começo do mandato. Então, o gestor, o legislador, ele tem a oportunidade agora de pautar o seu mandato na transparência e ganhar a confiança do cidadão com base na transparência. Então, é um momento de oportunidade, não deixa para depois, ou não deixa... o Programa Nacional da Transparência, ele publica um ranking da transparência no final do ano. E esse ranking premia, inclusive, os mais bem classificados, com selo prata, ouro, diamante. Então, não deixa o seu município lá embaixo no ranking, né? Traga esse selo para o seu município, aproveita esse momento e participe do programa com a gente. Qual que é a novidade para esse ano? Olha, esse ano a gente tem uma novidade, depois não vão dizer que a gente não avisou. Quem não participar do programa de transparência, quem não fizer a autoavaliação, ou seja, aqueles controladores internos que não fizerem a autoavaliação, vão ter as notas automaticamente zeradas. Então, o Tribunal de Contas só vai validar aqueles municípios que estiverem participando, ou seja, que tiverem feito a sua autoavaliação. Por mais que você tenha um portal, por mais que você às vezes está cumprindo alguns critérios, se você não participar, sua nota vai ficar zerada no ranking. E, Mariana, eu perdi, como faço para eu participar? Corre lá no site do Tribunal de Contas, na Escola de Contas, faça sua inscrição. A gente acabou de encerrar o treinamento com os controladores internos, mas está gravado, as aulas estão lá online, então você pode participar do treinamento e ajustar o seu portal para que quando comece esse prazo de autoavaliação, você esteja com o seu portal ajustado, faça a autoavaliação e não fique de fora. E qual que é esse prazo para a autoavaliação? A autoavaliação, ela começa agora, esse mês, no dia 21, para os controladores internos, então vai do dia 21 de abril a 30 de maio,
E para nós, no Tribunal de Contas, nós vamos começar a fazer a validação dessas respostas que vocês deram a partir do dia 2 de junho até 10 de agosto. Essa autoavaliação ela vai ser feita por meio do sistema Avalia, que é um sistema da própria Tricom, mas vocês vão saber como entrar, como acessar, como fazer tudo por meio do treinamento que foi disponibilizado lá na Escola de Contas. E esse portal da transparência, para quem está nos assistindo possa entender melhor, são sites das prefeituras, das câmaras municipais, todo tipo de informação que esses locais precisam atender às normas? Exatamente, Lopes. Essas avaliações elas são feitas em cima dos portais das transparências, tanto das prefeituras quanto das câmaras. E nesses portais, o cidadão precisa encontrar qualquer tipo de informação que ele precisa. E quais informações ele precisa? Vocês vão entender no treinamento. É onde tem os critérios, o que precisa estar, como essa informação precisa estar. Porque lá no treinamento a gente aprende que não basta a informação estar lá, ela tem que estar facilitada, ela tem que ser de fácil acesso, fácil entendimento, qualquer um precisa compreender. Então, para você atingir os critérios, para você ser bem classificado, não basta você jogar a informação lá de qualquer jeito, precisa seguir um padrão, né? E é isso que a gente ensina e conte com o Tribunal de Contas para que você tenha aí uma boa classificação. Olha, agora nós vamos para a votação da segunda Câmara. Na sessão desta quinta-feira, 3 de abril, a segunda Câmara aprovou 72 processos das pautas número 14 e 41. Foram aprovados balancetes, admissões, aposentadorias e pensões. O conselheiro Humberto Aidar presidiu a sessão acompanhado dos conselheiros substitutos Flávio Luna e Laécio Guedes do Amaral, do procurador do MPC, Regis Gonçalves Leite, e da secretária de plenário, Daniela Diniz. A intérprete Vanúzia Oliveira fez a tradução da sessão para a linguagem de sinais. Transmitida ao vivo pela internet, a sessão desta quinta já está disponível para ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Olha, o TCM de Goiás está incentivando a doação de recursos para os fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente e da pessoa idosa. Qualquer um pode fazer a doação e abater no imposto de renda. Quem tiver imposto de renda para ser restituído receberá a mais o valor doado. Veja na entrevista da auditora de controle externo do TCM, Anelice Carrilho. Hoje, no estado de Goiás, nós temos aí em torno de 136 fundos, municipais de direito da criança e do adolescente, e de fundos dos idosos, como eles podem prestar conta junto do executivo, a gente não tem a totalidade desses fundos. O que nós temos? A quantidade de fundos que estão habilitados a receber as destinações do imposto de renda. Em 2025, nós temos 209 fundos municipais da criança que estão aptos a receber as destinações do imposto de renda. Isso representa em torno aí de 85% dos municípios goianos. E temos em torno de 128 fundos municipais dos idosos que estão aptos a receber, que representa algo em torno de 52%. Ainda é um número que precisa aumentar, mas em comparação aos anos anteriores, a gente vem observando uma evolução nesse quantitativo. E qual que é a importância das pessoas poderem doar para esses fundos? O que isso significa para o município? Para o município, essas doações, elas representam uma receita pública adicional, sem aumento de carga tributária. Então, é um recurso que o município recebe de forma direta, que foi uma escolha do cidadão e que ele pode usar para custear projetos sociais e culturais no âmbito local. Como fazer para essa doação dos municípios? Para o município poder receber essa doação, esses dois fundos precisam estar regularizados. Para isso, eles precisam atender algumas condições, como, por exemplo, esses fundos precisam estar criados por uma lei municipal específica. Ele precisa ter um CNPJ ativo e regular, com a natureza jurídica adequada, de fundo público municipal. Ele precisa ter uma conta bancária exclusiva em uma instituição pública, ou Caixa Econômica Federal, ou Banco do Brasil. Bem como ele precisa ter um conselho de direitos ativo
E, por fim, esse fundo precisa estar com o cadastro atualizado no sistema da Receita Federal e no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Tá? Só assim ele está habilitado a receber essas doações. Quais são as formas para a doação? Bom, o contribuinte ele pode doar como pessoa física de duas formas. Ele pode doar ao longo do ano calendário diretamente para o fundo de sua escolha e ele pode doar até 6% do valor total a ser deduzido do seu imposto de renda e informar essa doação na declaração do imposto de renda do ano seguinte. A segunda forma é na própria declaração do imposto de renda. Para isso, só vale o modelo completo e ele tem um prazo de até 31 de maio de 2025 para fazer essa doação. Ele vai acessar o sistema da Receita Federal, procurar a aba denominada Doações diretamente na declaração, selecionar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança que ele deseja doar, ele pode destinar até 3%, e o Fundo Municipal do Idoso, ele também pode destinar até 3%. Coloca o valor e ele vai gerar uma guia. Paga essa guia até a data do vencimento, uma vez pago, esse valor cai diretamente na conta do fundo escolhido. As pessoas jurídicas só podem doar quando elas fazem a apuração do imposto de renda pelo lucro real. Nesse caso, elas podem doar até 1% para cada um desses dois fundos, totalizando 2%. O que isso muda para o município quando recebe recursos como esses? Para o município, essas doações representam uma receita adicional que permite a ele aumentar suas fontes de receita, fortalecer a atuação dos seus conselhos de direito e aumentar a sua capacidade de atender esses grupos de pessoas vulneráveis. Tá? Então, é uma forma dele permitir ao cidadão destinar uma parte do seu imposto de renda, ao invés de ir para o governo federal, ele vai aplicar diretamente numa política social do seu município, aprimorando as políticas públicas locais. Olha, veja o quanto esse assunto é importante. Você aí no seu município, né? Você pode saber agora que você, fazendo a doação para esses fundos, o recurso vai ficar na sua própria cidade e abater na declaração de imposto de renda, né? Isso é tão significativo que a pessoa pode acompanhar aquele recurso, onde está sendo aplicado realmente. Participe, né? Ajude aí o seu município. Crianças, idosos, adolescentes podem receber diretamente o seu dinheiro e abater no imposto de renda. Nós estamos terminando o programa TCM Notícias. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais informações. Fique aqui com os nossos canais, ligue, dê sugestão, ajude a fiscalizar aí na sua cidade. Como eu disse, na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias.